Olá! Agora você irá assistir a aula 10. Nesta aula estudaremos sobre funções e inequações exponenciais. Para darmos início a nossa aula, vamos ver a seguinte situação inicial. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Considerando que o número de bactérias inicialmente era igual a 1, calcule o número de bactérias após 5 horas. Note que o tempo zero representa o momento a partir do qual o número de bactérias começou a se multiplicar. Após 1 hora do início, o número de bactérias passou a ser 2. Após 2 horas, o número de bactérias era 4, e assim sucessivamente. Após T horas, qual será o número de bactérias dessa cultura? Repare que o número de bactérias aumenta a partir de um padrão que está diretamente ligado ao tempo, em horas. Sendo assim, após T horas, o número de bactérias será 2 elevado a T. Matematicamente, podemos escrever n de T é igual a 2 elevado a T. Essa situação é um exemplo de função exponencial. Vamos pensar em um exemplo prático? Uma planta aquática dobra o seu tamanho a cada 1 dia. Sabendo que em 30 dias o tamanho da planta cobre toda a superfície de um lago, quanto tempo essa planta leva para cobrir a metade do lago? Pensando na questão da linearidade entre tempo e tamanho da planta, muitas pessoas responderiam que essa planta leva 15 dias para cobrir a metade da superfície do lago. Entretanto, essa relação não é linear, mas sim exponencial. O tempo que essa planta leva para cobrir a metade da superfície do lago, na verdade, são 29 dias. Sendo assim, a área do lago é 2 elevado a 29 vezes x. Para encontrarmos a metade desse número, basta dividirmos o valor da área por 2, ou seja, 2 elevado a 29 vezes x sobre 2. Aplicando a propriedade de divisão entre potências de mesma base, temos que isso é igual a 2 elevado a 28 vezes x. Logo, a metade da área do lago corresponde a 2 elevado a 28 vezes x. E, pelo padrão estabelecido na tabela, podemos constatar que a planta cobrirá a metade da superfície desse lago em 29 dias. Vamos ver agora a sua definição. Seja f de R em R positivo uma função, e A pertencente a R positivo, excluindo o elemento 1. Chamamos de função exponencial a função f, definida por f de x igual a elevado a x para todo x pertencente ao domínio de f. Vamos ver agora o crescimento e decrescimento de uma função exponencial. Seja f de x igual a elevado a x, tal que A pertence a R positivos excluindo o elemento 1, uma função exponencial. Sobre o comportamento de f, dizemos que, se A é maior que 1, então f é crescente. E se A é maior que 0 e menor que 1, então f é decrescente. Seja f de x igual a elevado a x, tal que A pertence aos reais positivos, excluindo o elemento 1, uma função exponencial. O gráfico de uma função exponencial é dito curva exponencial. Vejamos o exemplo de 2 gráficos, um deles para A maior que 1 e outro para A entre 0 e 1. Se A é igual a 2, que é maior que 1, f é crescente. Se A é igual a 1 sobre 2, esse valor está entre 0 e 1, então f é decrescente. Vamos ver agora algumas observações. Primeira observação. O gráfico de uma função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x sempre passa pelo ponto 0, 1, pois f de 0 é igual a elevado a 0, que é igual a 1.
para todo A pertencente aos reais positivos, excluindo o elemento 1. Tomemos como exemplo quando A é igual a 2. Nesse caso, teremos a função f de x é igual a 2 elevado a x, cujo gráfico está representado a seguir. Repare que o ponto A é o ponto cuja abscissa é nula, isto é, x é igual a 0, e a ordenada é a imagem desse x, isto é, f de 0 é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. Sendo assim, o ponto A tem coordenadas 0 e 1. No entanto, nem sempre o gráfico de uma função exponencial qualquer passará por esse ponto. Note, por exemplo, uma função f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Quando x é igual a 0, teremos f de 0 é igual a 2 elevado a 0 menos 1, que é igual a 0, o que indica que ele passará por 0, 0. Vejamos o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x menos 1, representado a seguir. Repare que o ponto A é o ponto cuja abscissa é nula, isto é, x é igual a 0, e a ordenada é a imagem desse x, ou seja, f de 0 é igual a 2 elevado a 0 menos 1, que é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. Sendo assim, o ponto A tem coordenadas 0, 0. Segunda observação. O gráfico de uma função exponencial do tipo f de x igual a a elevado a x não toca o eixo x, pois não existe x tal que f de x é igual a elevado a x, que é igual a 0. Vamos voltar ao exemplo da função f de x igual a 2 elevado a x. Nesse caso, o gráfico da função está bem próximo ao eixo x, para os valores x negativos, mas a curva nunca irá interceptar o eixo, pois para todo x temos que f de x é igual a 2 elevado a x, que é maior que 0. Entretanto, existem funções exponenciais que interceptam o eixo x, como a função f de x igual a 2 elevado a x menos 1, que, como podemos ver, intercepta o eixo x na origem. Terceira observação. O gráfico de uma função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x está sempre acima do eixo x, pois para todo x real, a elevado a x é maior que 0 para todo a pertencente a R, excluindo os elementos 0 e 1. Observando novamente o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, vemos que a função está acima do eixo x para todo x pertencente ao domínio de f. Entretanto, existem funções exponenciais cujo gráfico está acima e abaixo do eixo x, como podemos ver no gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x menos 1. E por fim, a função exponencial é bijetiva quando seu contradomínio possibilita que isso aconteça e, portanto, pode admitir inversa representada pela função logarítmica. Vamos estudar agora equações exponenciais. Chamamos de equação exponencial as igualdades cuja incógnita aparece no expoente. Exemplo: 2 elevado a x é igual a 2096. 3 elevado a x menos 4 é igual a 243. 1 sobre 8 elevado a x é igual a 4. Para resolver equações exponenciais, devemos inicialmente igualar as bases e em seguida comparar os expoentes. Vamos resolver alguns exemplos. 2 elevado a x menos 1 é igual a 8. Transformando 8 para a base 2, temos que 8 é igual a 2 elevado a 3. Portanto, 2 elevado a x menos 1 igual a 8 é igual a 2 elevado a x menos 1, que é igual a 2 elevado a 3. Comparando os expoentes, x menos 1 é igual a 3. Portanto, x é igual a 4.
Logo, a solução dessa equação é x igual a 4, ou ainda s é igual a 4. Vamos ver outro exemplo? 5 elevado a x é igual a 1 sobre 25. Transformando 1 sobre 25 para a base 5, temos que 1 sobre 25 é igual a 1 sobre 5 ao quadrado, que é igual a 5 elevado a menos 2. Dessa forma, temos 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 2. Então, x é igual a menos 2. Agora estudaremos as inequações exponenciais. Chamamos de inequações exponenciais as desigualdades cuja incógnita aparece no expoente. Os exemplos a seguir configuram inequações exponenciais. 3 elevado a x menos 1 é maior que 27. 25 elevado a x é menor ou igual a raiz de 5. Para resolver inequações exponenciais, devemos primeiramente igualar as bases da desigualdade. Em seguida, devemos analisar a base A dessa desigualdade. Se A é maior que 1, então mantém-se o sentido da desigualdade. Se A está entre 0 e 1, então troca-se o sentido da desigualdade. Isso ocorre por conta da questão do crescimento da função exponencial. Conforme já vimos, a função exponencial é crescente quando A é maior que 1 e decrescente quando A está entre 0 e 1. Já vimos também que quando uma função é crescente, conforme avançamos no sentido positivo da reta nos valores do domínio, as imagens associadas a eles também variam no sentido positivo da reta. Quando a função é decrescente, ocorre exatamente o contrário. Então, podemos escrever: sejam b e c números reais. Para a maior que 1, tem-se que a elevado a b é maior que a elevado a c, se somente se b é maior que c. E para a entre 0 e 1, tem-se que a elevado a b é maior que a elevado a c, se e somente se b for menor que c. Para finalizar, vamos resolver algumas inequações exponenciais. 2 elevado a x mais 7 é menor que 32. Devemos inicialmente transformar a base dessa desigualdade. Reescrevendo 32 na base 2, temos que 32 é igual a 2 elevado a 5. Note que a base 2 é maior que 1 e, portanto, manteremos o sentido da desigualdade. Logo, 2 elevado a x mais 7 é menor que 2 elevado a 5. Como as bases são iguais, vamos trabalhar apenas com os expoentes. X mais 7 é menor que 5. Subtraindo 7 de ambos os lados, temos que x é menor que menos 2. Portanto, o conjunto solução dessa desigualdade são todos os x reais menores que menos 2. Ou ainda, S é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 2, que é igual a um intervalo aberto de menos infinito a menos 2. Vamos ver um último exemplo. 1/3 elevado a x ao quadrado menos x é menor que 1/3 elevado ao quadrado. Repare que a base 1/3 está entre 0 e 1. Portanto, para resolver essa inequação, devemos trocar o sentido da desigualdade entre os expoentes. X ao quadrado menos x é maior que 2. Então, x ao quadrado menos x menos 2 é maior que 0. Queremos encontrar os valores de x para os quais a expressão é maior do que 0. Para isso, resolveremos a equação x ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. E em seguida, faremos o esboço do gráfico dessa função. Por fim, estudaremos o sinal.
Resolvendo a equação de segundo grau pelo método de completamento de quadrados, temos que transformar a equação em um trinômio quadrado perfeito. Para isso, devemos somar 9/4 nos dois lados da igualdade. Vejamos. x² menos x menos 2 mais 9/4 é igual a 9/4. x² menos x mais 1/4 é igual a 9/4. x menos meio elevado ao quadrado é igual a 9/4. Com isso, podemos extrair a raiz de ambos os lados. Logo, x menos meio é igual a mais ou menos 3 meios. Resolvendo a igualdade, temos x menos meio é igual a 3 meios ou x menos meio é igual a menos 3 meios. Então, x é igual a 2 ou x é igual a menos 1. Fazendo o gráfico da função f de x igual a x² menos x menos 2, temos que f é côncava para cima, pois a é igual a 1, que é maior que zero. Intercepta o eixo x em x igual a menos 1 e x igual a 2, e intercepta o eixo y em y igual a menos 2. Note que o gráfico dessa função está acima do eixo x e, portanto, é positiva para todo x menor que menos 1 ou x maior que 2. Sendo assim, o conjunto solução da inequação x² menos x menos 2 maior que zero é S igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 1 ou x é maior que 2, que é igual ao intervalo aberto de menos infinito a menos 1 em união com o intervalo aberto de 2 a mais infinito. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho. Ah, já ia esquecer. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.